Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite da organização. Um prazer estar tratando desse assunto que me é muito próximo da minha especialidade. Um prazer também estar aqui com o Daniel Arão Reis e o professor Eurico Figueiredo, que são duas figuras queridíssimas para mim, do meio acadêmico, pessoas muito importantes no lançamento da minha carreira acadêmica no início, na Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz o meu doutorado. Então, um grande prazer estar aqui. Eu vou pedir licença para adotar um tom de um balanço filosófico sobre o tema de hoje. Tá? Um balanço filosófico do que representou a experiência soviética 30 anos depois, né? Suas perspectivas para o socialismo hoje. Nós podemos aproveitar coisas da experiência soviética para uma futura experiência socialista no futuro? Sobre a questão do final da União Soviética em si, há 30 anos atrás, eu tenho alguns livros escritos sobre eles. Eu vou pedir ao Lucas para colocar no chat, né, o link. Tem 3 livros que o que há de bom sobre eles é que a editora que os publicou faliu e, portanto, agora eles estão disponíveis, o PDF está disponível na internet livremente, gratuitamente. Então, aí no chat vai ter link para 3 livros. O principal deles é O Declínio da União Soviética, um estudo das causas. E eu vou falar um pouco sobre ele no final, a questão do final realmente da União Soviética. Mas eu gostaria agora de fazer um balanço das perspectivas para o futuro do socialismo a partir da experiência soviética. Aquilo foi uma experiência perdida ou temos lições para hoje? O momento atual é um momento muito irônico e contraditório, né? Por um lado, parece que o final da União Soviética e do campo socialista do leste europeu representou que essa questão de socialismo acabou, né? Não há mais chance para o socialismo, é o fim dessa história de socialismo, né? O capitalismo venceu. Essa é uma leitura que muitos fazem. Por outro lado, o centro mais dinâmico da economia atual, um país que, inclusive, daqui a pouco vai se tornar a maior economia do mundo, é um país socialista, a China. Então, é uma situação irônica e contraditória. Nós sabemos que o país tradicionalmente, o país com a maior economia do mundo, geralmente é o centro hegemônico mundial e dita os rumos do sistema. Foi assim no século XIX com a Inglaterra, no século XX com os Estados Unidos. E se a China se tornar inequivocamente a primeira economia do mundo no século XXI, será que ela vai ditar rumos socialistas ou socializantes ao sistema? Alguém pode logo colocar que mas a China não é mais socialista, a China é capitalista. Mas essa é uma questão espinhosa, né? Primeiro de tudo, os chineses se dizem socialistas, então isso deve ser levado em conta. Mas, além disso, há coisas muito concretas. Na China não há propriedade privada da terra, né? Toda a terra pertence ao Estado e ela é alugada aos particulares, né? Por 90 anos, pode leasing, né? Pode renovar depois, mas o que os proprietários privados têm lá, os capitalistas, são simplesmente seus instrumentos, suas máquinas, só isso. Se algum dia o governo chinês resolver expropriá-los, né, podem levar suas máquinas para onde quiser, saiam da minha terra, vocês sabem que o governo chinês faz isso facilmente, né? E também quando se diz que 85% ou até mais da economia chinesa hoje está em mãos privadas, né, empresas privadas. Mas essa é uma estatística muito enganosa. Nós sabemos que, desde que a sociedade por ações foi inventada, você não precisa ter 100% das ações de uma companhia para ser o dono dela. Na verdade, você não precisa ter nem 50% das ações. Você pode ter 20% das ações de uma companhia e ser o dono dela de fato. Basta que todas as outras ações estejam pulverizadas em pequenos investidores. Você, com 20%, é o dono da empresa. E isso acontece muito. As grandes empresas chinesas, muitas vezes o governo não tem nem 50% das ações. É coisa assim como a Petrobras no Brasil, o Banco do Brasil. O governo brasileiro não tem a maioria das ações. Mas se alguém duvida que o governo brasileiro é o dono da Petrobras, do Banco do Brasil,
as empresas chinesas, as grandes empresas chinesas, que são as grandes responsáveis pela principal produção, muitas vezes elas, teoricamente, são privadas. Mais de 50% é capital privado, mas, na verdade, quem manda é o governo, com seus 30%, 20%, porque as outras estão pulverizadas. Então, não é tão claro assim que a China não é mais, absolutamente não é mais socialista, né? E se a gente levar isso em consideração, hoje em dia, a China ainda não é, inequivocamente, a maior economia do mundo. Então, ela ainda tem que fazer concessões ao sistema capitalista, ainda hegemonizado pelos Estados Unidos. Mas e quando ela se tornar inequivocamente a primeira economia do mundo e ela poder editar os rumos? Então, não está tão claro assim, né? Então, a questão do futuro rumo ao socialismo, rumo ao capitalismo, não, o que eu queria nessa palestra aqui é problematizar um pouco essa visão, né, do fim da história, né, de que o capitalismo venceu absolutamente e o socialismo não tem nenhuma outra chance. Agora, como concretamente esse socialismo virá lá na frente? Ele virá de um renascimento da experiência soviética, por exemplo? Eu acho que não. A experiência soviética foi muito importante para o lançamento da primeira experiência em larga escala, de alguma forma não capitalista. É muito importante lições para aprender o que havia de positivo e o que havia de negativo lá. Mas eu acho que, para superarmos aqueles problemas inclusive em questão de democracia, né? Que eram regimes muito autoritários, aqueles regimes soviéticos. Podemos ter um socialismo autoritário assim? É isso que nós queremos? Em relação a isso, eu acho que a experiência virá de uma maneira mais dialética. Eu acho que as duas grandes forças teóricas principais mais progressistas hoje são o liberalismo e o socialismo, né? E as duas, hoje em dia, não se bicam, né? São como se fosse um jogo de soma zero entre as duas, né? O liberalismo diz que a experiência socialista, sem ter propriedade privada, né, no campo da democracia política, levava a uma ditadura, eram ditaduras, né? E sem o estímulo da concorrência também, que vem da propriedade privada, aquele sistema se revelou, depois, no longo prazo, não tão dinâmico, né? E os socialistas dizem que a democracia burguesa, sem democracia econômica, é uma coisa manca, né? Teoricamente, os votos de todos os seres humanos adultos são iguais. Mas alguém acha que o voto, a voz, se eu estivesse falando francês, seria muito bom, porque a palavra voto e voz em francês, voix, é a mesma, né? Alguém... formalmente, o voto de um favelado e de um grande capitalista tem o mesmo peso, né, na urna. Mas alguém duvida que o voto, a voz, voar, de um favelado tem o mesmo peso de um grande capitalista numa democracia burguesa? É claro que não. Então, os socialistas fazem essa crítica. A grande tragédia da história é que eu acho que os dois estão corretos, os dois lados. A crítica liberal à experiência socialista está correta, a crítica que eles colocaram, a questão da falta de democracia, etc., às vezes a falta de dinamismo, competitividade, e a crítica dos socialistas ao liberalismo também está correto. Eu digo que essa é uma tragédia da história, porque se um dos dois lados estivesse absolutamente certo e o outro errado, teria sido mais fácil corrigir as experiências. Mas o problema é que os dois estão corretos, e nós não temos um mundo perfeito nesse momento. Eu acho que lá na frente nós teremos uma experiência melhor, e eu acho que ela caminhará para o socialismo, porque nós vemos que o capitalismo não consegue resolver os problemas. De tempos em tempos, ele tem crises periódicas que todo o progresso que a gente faz depois volta, né? E atrapalha muito. Então, eu acho que a direção será socialista, mas será socialista não numa mera repetição daquela experiência soviética, será uma experiência que incorporará elementos dessa crítica liberal, eu exemplo, com elementos dessa crítica socialista. Eu tenho um trabalho, o Lucas eu pedi para colocar no chat, né, os livros. O último trabalho lá chama-se Liberalismo, Marxismo e Teoria Democrática Revisitadas, proposta de um índice conjunto
de democracia política e econômica. É uma tentativa de fazer essa junção das duas coisas, né? Eu acho que a experiência socialista no futuro, de repente, vai juntar a crítica do liberalismo com as críticas do socialismo, por exemplo, na economia. Eu acho que talvez o socialismo do futuro vai incorporar também elementos do mercado, né? Nós podemos ter um socialismo de mercado. Por exemplo, já foram elaborados alguns modelos teóricos assim. Você pode ter um modelo em que todas as empresas são estatais, mas estão concorrendo entre si. Então, você tem concorrência, tem aquela questão da competição que os liberais falam que é importante para o dinamismo, né? Inclusive com possibilidade de falência de empresas estatais que não estejam sendo eficientes, né? A questão do desemprego também, há a possibilidade de desemprego. É claro que todo mundo terá um emprego assegurado, ninguém será deixado na sarjeta numa sociedade socialista. Você terá um emprego, mas se você quiser aquele emprego que é o que te cabe melhor, que te dá prazer, etc., aí você vai ter que rebolar um pouco e vai ter uma certa competição para alcançar aqueles melhores empregos que você quer. Então, isso aí seria um exemplo, por exemplo, teórico de uma economia socialista que incorpora mecanismos de mercado sem ter capitalismo. Não tem capitalista. Todas as empresas são estatais, não tem capitalista explorando. Os lucros daquelas empresas estatais vão reverter para a sociedade, né? Esse é um exemplo. E na questão da democracia política, eu falei daquele meu texto, no terceiro texto aí no link, que eu tentei incorporar também a crítica liberal e juntar com a socialista. A gente sabe que os liberais têm muitos índices, criam muitos índices de democracia política, né? O mais famoso é o do Freedom House, né? Para ver os países que estão tendo mais avanços democráticos e menos. Mas aí os socialistas falam que só medir a democracia política não é suficiente, você tem que ver também a democracia econômica, né? Você não tem aquela coisa, todo mundo, formalmente, o voto de todo mundo é igual, mas, na verdade, a voz de um grande capitalista é muito maior do que a de um favelado. Então, eu tentei juntar as duas coisas, e eu propus, porque os liberais têm índice de democracia política, mas não falam de democracia econômica, porque dizem que a democracia econômica é um conceito muito abstrato. Mas como é que você vai medir democracia econômica, né? O acesso igual de todos aos meios de produção? E realmente é muito difícil. Então, eu propus que se fizesse um índice de democracia econômica através de uma proxy, que é um termo estatístico, né? Proxy é um substitutivo, né? Uma segunda melhor coisa que mede indiretamente aquilo. Você não consegue medir diretamente a democracia econômica, mas eu propus que a gente utilizasse a proxy do coeficiente de Gini, que mede a desigualdade na distribuição de renda, né? O coeficiente de Gini vai de 0 a 1, né? O 0 é o mais igual, né? Todos têm a mesma renda, né? E o 1 é o mais desigual. Uma pessoa tem toda a renda e todo o resto não tem nada. É claro que os países, né, na prática, são entre um e outro, com o Brasil aí campeão olímpico aí bem em cima, né, dos outros, acima de 0,6 às vezes. Mas então o coeficiente de Gini, ele pode não medir diretamente o que é democracia econômica, o acesso de todos aos meios de produção, né? Mas ele mede a renda, a receita que vem desses meios de produção, quanto dessa renda é captada por cada pessoa, né? Assim, vamos dizer, né? Simplificando um pouco. Então, capta na ponta, no resultado. Então, isso pode ser uma proxy para a democracia econômica. Então, eu propus que, em vez de só medir os índices de democracia política, medisse também, fizesse um índice triplo. Medir a democracia política, medir a democracia econômica e fazer um índice conjunto dos dois, na média dos dois, para a gente medir, quando medir, não medir só os avanços na democracia política, mas também na democracia econômica. Isso é muito importante, por exemplo, quando você mede as mudanças que houve nos países do antigo campo soviético, né, do leste europeu. Eles foram do socialismo para o capitalismo, alguns deles melhoraram na democracia, nem todos, hein? Política, democracia política. Mas na democracia econômica, quase todos pioraram, porque aqueles países socialistas tinham um índice de distribuição de renda bastante bom, e ficaram mais desiguais. Então, isso tem que ser levado em conta nos benefícios e perdas que tiveram, né? Podem ter ganhado um pouquinho na democracia política, mas perderam na democracia econômica. Então, aí vamos fazer uma comparação. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que ajuda a tentar juntar as duas coisas, democracia política e econômica. Esse é um exemplo. Eu vou falar um pouquinho do meu livro, O Declínio da União Soviética, um estudo das causas, que é exatamente o que levou àquela desagregação da União Soviética.
Eu comecei o livro com uma citação do Gorbachev. Gorbachev, logo no início da perestroika, ele lançou um livro chamado Perestroika, Novas Ideias para o Meu País e o Mundo, explicando ao mundo por que ele começou aquele processo que estava surpreendendo todos. E ele, logo no início, ele falou que eles começaram a perestroika porque a União Soviética, nas décadas de 70 e 80, estava caindo na competição com o Ocidente, estava desacelerando economicamente. O hiato tecnológico do Ocidente, que nas décadas de a União Soviética estivera crescendo nas décadas de 30, 40, 50 e grande parte da de 60, muito mais rápido que o Ocidente, na verdade, ia alcançar e ultrapassar o Ocidente. Na década de 70 e 80, desacelerou. E o hiato tecnológico do Ocidente, que estava diminuindo nas décadas anteriores, começou a aumentar na época da Revolução, né, científico-técnica. Então, eles não podiam continuar assim, desacelerando e caindo, senão nunca mais ultrapassariam. Então, para mim, no livro eu fiquei tentando analisar as causas desse declínio da União Soviética, mesmo antes da perestroika. Por que a União Soviética cresceu tanto nas décadas de 30, 40, 50 e grande parte da de 60, e depois na década de 70 e 80 desacelerou economicamente e passou a claudicar em relação, né, aos países capitalistas mais avançados. E aí eu vou simplificar muito, que é muito complexo, vou simplificar muito o argumento. A União Soviética, nas décadas de 30, 40, 50, grande parte da de 60, quando a União Soviética competiu bem com o Ocidente, estava indo até mais rápido que o Ocidente, o paradigma de organização do trabalho mais avançado dos países capitalistas era o Fordismo. Né? E, quando a União Soviética desacelerou, na década de 70 e 80, o paradigma mais avançado dos países capitalistas era um chamado paradigma de especialização flexível. O mais importante de todos deles era o toyotismo. Né? Então, por que a União Soviética competiu bem na época que o Fordismo era o paradigma mais avançado e teve problema na época que eram os paradigmas de especialização flexível, o toyotismo? Quando a gente analisa o Fordismo, os princípios do Fordismo, a gente vê que o Fordismo ele era baseado em fluxos, era bastante rígido, era um sistema rígido, né, porque era baseado em estandarização. Você produzir da mesma coisa, sem modificação, você tem ganhos de escala do mesmo produto. Era baseado em fluxos verticais de informação de comando, de cima para baixo, né? Era a gerência lá que, na correia transportadora, aumentava a velocidade da correia transportadora, todo mundo tinha que trabalhar mais rápido, ela que dominava, né? E era baseado também em muita ênfase em quantidade, economias de escala. Né? E nessa época, a União Soviética competiu bem com o Fordismo. Por quê? Porque se você olhar os princípios básicos do sistema soviético, eram muito parecidos com o do Fordismo. O sistema soviético não era bastante rígido, não era formado por fluxos verticais, de cima para baixo, de informação e comando, não tinha muita ênfase em quantidade, aquelas grandes empresas, aquelas grandes campanhas. Então, os princípios do sistema soviético e do Fordismo eram muito parecidos, e, portanto, a União Soviética competiu bem, ela estava bem dentro das regras do jogo. Só que, quando o paradigma mais avançado dos países capitalistas passou a ser os paradigmas de especialização flexível, especialmente o toyotismo, a União Soviética teve dificuldades, porque no toyotismo, os paradigmas de especialização flexível, os princípios são bem diferentes. O princípio mais importante é a flexibilidade, como diz o nome. Tá? Eles também eram baseados em fluxos mais horizontais de informação e comando, um pouquinho mais horizontais de informação e comando, e tinham muita ênfase em qualidade, não tanto em quantidade necessariamente. Controle total de qualidade, etc., todas aquelas técnicas. Então, nessa época em que a União Soviética deixou de concorrer com o Fordismo e passou a concorrer com esse outro paradigma de especialização flexível, a União Soviética teve dificuldade. Ela não conseguiu, era um sistema rígido demais para... Ela tentou se adaptar, né? A perestroika foi uma grande tentativa de fazer o sistema soviético mais flexível, com fluxos mais horizontais, mais democráticos de informação e comando, né? Mas o Gorbachev não conseguiu fazer isso, mantendo ainda aquele sistema soviético antigo, né? O sistema desmoronou. Então, eu já estou chegando ao final do meu tempo.
eu estou lançando essas ideias principais, principalmente essa questão do balanço, né? O meu balanço, eu quero mostrar que essa coisa de que o socialismo está morto, o capitalismo venceu, não é bem assim, né? E eu quis apontar como é que eu acho que vão ser os caminhos no futuro. Não vai ser uma mera repetição da experiência soviética, vai incorporar novos elementos, talvez do mercado, etc. E aí eu acho que a China tem um grande, né? Porque a China incorpora mercado, incorpora os dois lados, mas vai ser muita bateção de cabeça. Não é uma coisa simples, simplesmente de convencimento. Vai ter muita bateção de cabeça até que um momento a gente faça uma superação dialética lá na frente e consiga um socialismo que seja ao mesmo tempo mais democrático, tanto politicamente quanto economicamente. Daí, em questão à desagregação da União Soviética, eu lanço essas ideias do meu livro, O Declínio da União Soviética, um estudo das causas, para o nosso debate aqui. Tá? Muito obrigado.